Tem dias em que você olha para a sua própria vida e não entende mais nada. Porque quanto mais você tenta fazer o certo, mais parece que tudo dá errado. Você ora, você busca, você tenta se aproximar de Deus, e mesmo assim, as portas se fecham, as lutas aumentam, o peso não diminui. E isso começa a confundir tudo dentro de você, porque no fundo, você esperava o contrário. Você achava que ao se aproximar de Deus, a vida ficaria mais leve, mais clara, mais fácil. Mas o que você encontrou foi um caminho mais apertado, mais silencioso, mais doloroso. E então vem aquela pergunta que você nem gosta de pensar. Por que isso está acontecendo comigo? Será que Deus está me vendo? Será que eu fiz algo errado? E o pior não é só a dor, é a sensação de abandono. É sentir que Deus está em silêncio, enquanto você está gritando por dentro. É olhar para outras pessoas e ver tudo fluindo, enquanto a sua vida parece travada, parada, pesada. E isso começa a gerar uma dor profunda, uma sensação de injustiça espiritual, como se você estivesse sendo testado além do que pode suportar. E você continua, mas já não é com a mesma força, nem com a mesma esperança. Porque tem dias que a fé cansa, mesmo sem deixar de existir. Se essa oração está descrevendo o que você está vivendo agora, escreva nos comentários. Eu ainda confio, mesmo sem entender. Existe uma verdade espiritual que nem sempre é fácil de aceitar, mas que, quando entendida, começa a trazer paz. Jesus disse algo que muitos preferem ignorar. No mundo tereis aflições. João 16:33. Ele não prometeu ausência de dor. Ele prometeu presença no meio dela. Isso muda tudo, porque significa que o sofrimento não é sinal de abandono, é cenário de encontro. E talvez o que você está vivendo agora não seja rejeição, seja formação. A palavra também diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Todas, inclusive as que você não entende, inclusive as que doem, inclusive as que parecem injustas. E isso não diminui a sua dor, mas dá um sentido para ela. Porque Deus não desperdiça sofrimento. Ele usa, Ele molda, Ele transforma. Olha para a história de Jó, um homem íntegro, fiel, que perdeu tudo. Não porque estava longe de Deus, mas exatamente porque era próximo. E José foi traído, vendido, esquecido, injustiçado, antes de viver o propósito que Deus tinha preparado. Percebe o padrão? Antes da promessa, existe um processo. E o processo quase sempre dói, porque ele tira, ele quebra, ele desconstrói tudo aquilo que não pode permanecer. A Bíblia também diz: Deus disciplina a quem ama. Hebreus 12:6. E isso não é castigo, é cuidado profundo. É formação de alguém que está sendo preparado para algo maior. Mas eu sei, quando você está no meio do vale, isso não parece preparação, parece abandono. Por isso, você precisa de algo além de explicação. Você precisa de presença. Antes de continuarmos, se essa mensagem está tocando o seu coração, inscreva-se no canal para receber diariamente orações que fortalecem a fé e trazem paz ao coração. Agora, vamos orar juntos. Senhor, olha para esse coração que está cansado de lutar, cansado de tentar entender, cansado de sentir que está caminhando, sem sair do lugar. Pai, essa pessoa não perdeu a fé, mas ela está ferida.
porque esperava te encontrar de outra forma. Ela te buscou e encontrou silêncio, te chamou e não ouviu resposta. E isso doeu mais do que qualquer outra coisa. Então entra agora, não com explicações, mas com presença. Abraça esse coração, no lugar onde ninguém vê, no lugar onde a dor é mais profunda, no lugar onde a dúvida começou a nascer. Senhor, se isso é um processo, dá força para continuar. Se isso é uma prova, dá resistência para suportar. Se isso é um vale, caminha junto, para que essa pessoa não se sinta mais sozinha. Pai, cura essa sensação de abandono, esse sentimento de injustiça, essa tristeza silenciosa que ela carrega. Mostra, mesmo que de forma suave, que o Senhor não saiu, que o Senhor não esqueceu, que o Senhor está trabalhando em segredo. Mesmo quando tudo parece parado, o Senhor continua agindo. Senhor, fortalece essa fé que está cansada, essa fé que continua, mesmo sem entender. Porque permanecer, quando não há respostas, é um dos maiores atos de confiança. E essa pessoa está aqui, ainda buscando, ainda chamando, ainda acreditando. E isso já é fé. Se você recebe essa força agora, declare nos comentários: Deus está trabalhando em minha vida. Senhor, toma agora todas as perguntas sem resposta, todas as dores não resolvidas, todas as situações que parecem injustas, e coloca nas tuas mãos. Porque essa pessoa já tentou entender, já tentou resolver, já tentou suportar sozinha. E agora, ela entrega. Entrega o tempo, entrega o controle, entrega a necessidade de entender tudo. E escolhe confiar, mesmo sem ver. Pai, transforma esse sofrimento espiritual em amadurecimento, em profundidade, em intimidade contigo. Que essa dor não afaste, mas aproxime. Que esse vale não destrua, mas revele. Revele quem o Senhor é, mesmo no silêncio. Senhor, guarda esse coração, para que ele não endureça, para que ele não desista, para que ele não perca a sensibilidade de te sentir. E quando tudo parecer parado, lembra essa pessoa de que o invisível ainda está acontecendo, que o Senhor está escrevendo, mesmo quando ela não vê. E agora, que a paz comece a tocar esse coração, não como ausência de problemas, mas como presença de Deus no meio deles. Uma paz que não depende das circunstâncias, mas da certeza de que o Senhor está ali. Senhor, sustenta, fortalece, renova e conduz essa vida até o propósito que o Senhor já preparou, mesmo antes de tudo isso começar. Em nome de Jesus, amém. E lembre-se, o silêncio de Deus não é ausência, é trabalho invisível. E aquilo que hoje dói, amanhã pode ser exatamente o que vai sustentar a sua fé. Se essa oração falou com o seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que também esteja passando por um momento difícil. Às vezes, essa mensagem pode ser a resposta que essa pessoa estava esperando. E se essa mensagem falou com você, não guarda só para si. Deixa o seu like, ativa o sininho e ajuda essa oração a alcançar mais pessoas que precisam de esperança hoje. Você pode ser instrumento de Deus na vida de alguém.